ela move montanhas de problemas. Ela move montanhas de lutas, na verdade, irmãos. Glória a Jesus. Estava ali adorando o Senhor junto com a igreja. Irmãos, enquanto a nossa irmã Rita, ela cantava o louvor que diz: o meu milagre, Senhor, tu podes fazer. Coisas assim. Ela estava cantando e eu ali comecei a falar com Deus. Porque pastor, irmãos, ele tem essa mania de ficar fazendo pergunta para Deus em silêncio. E ali nas minhas perguntas, o louvor, nós adorando, eu dizia a Deus: eu tenho um sonho aqui nesse lugar. E o meu sonho, Senhor, é que tu traga uma grande e forte igreja. Amém. Para esse lugar. Que tem aqui pessoas, Senhor, pastores, missionários, pessoas que vão em frente, ainda que não seja eu, ainda que eu vá para a glória antes, mas o meu sonho, o meu milagre, Senhor, é ver uma igreja poderosa. Não que a nossa não seja, não é isso, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Irmãos, eu estava assim, falando com Deus aqui, e o que eu vou falar aqui é muito espiritual, e eu sei que você é crente, você crê no que eu vou dizer aqui agora. Amém. Deus, ele ali abriu meus olhos espirituais, e eu pude contemplar uma visão de Deus que não tinha esse telhado. Glória a Jesus. E aqui acima de nós, como nós estávamos adorando, havia uma multidão de anjos adorando a Deus. Aleluia. Louvado é o teu nome. Aleluia. E Deus, ele me mostrava isso nitidamente, visivelmente. Tanto é que eu estou aqui bem tocado por Deus. Aleluia. Tudo que o Senhor, ele me mostrou nessa noite. Nós não estamos sozinhos, querido. Glória a Deus. Nós não estamos adorando nosso Deus sozinho. Somos acompanhados de anjos do Senhor que está aqui sobre as nossas cabeças. Glória a Deus, Santo tu és. Conosco. Obrigado por teu Espírito Santo, Senhor. Deus está no nosso meio, irmãos. Amém. Os céus estão presentes nesse lugar. Qual é o futuro desse lugar? Está nas mãos de Deus, querido. Seja lá o que acontecer no futuro, uma coisa nós já temos certeza: o Senhor habita nesse lugar. Amém. Aleluia. Eu quero meditar com a igreja, irmãos, um texto da palavra de Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor. Na Epístola aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, por favor, vamos ficar de pé, com referência ao nosso, a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, vamos ler do verso 5 ao verso 18. Eu quero fazer uma meditação com a igreja nessa passagem bíblica nessa noite. Irmãos, eu tenho uma certeza na minha vida cristã, e eu nunca vou mudar isso, porque eu tenho vivido isso na minha vida. A primeira certeza que eu tenho é que a palavra de Deus, ela é o alimento para a nossa alma. A nossa alma, querido, quando ela não se alimenta da palavra, ela fica básica, fica destruída. Então, nessa noite, eu desejo em Deus que Deus alimente a sua alma com a palavra dele. Amém? Então, 1 Coríntios, glória a Jesus, capítulo 1, versículo 5 ao 18. Isso, missionária, vai auxiliando elas aí. Glória a Jesus. Enquanto você procura, eu quero ler junto com todos vocês, irmãos. Estou feliz e maravilhado nessa noite. Primeiro pela presença do Senhor, e segundo pela presença da irmã Maria, que nos últimos dias e meses aí passou por momentos difíceis. Nós sabemos da história, mas Deus trouxe ela de volta para a casa dele.
A oração que a igreja fazia pela irmã Maria era: Senhor, cura ela, traz ela de volta para a tua casa. Está aí a irmã Maria, glória a Deus, junto com a igreja do Senhor, desfrutando da presença do Senhor. Vamos ler a palavra, irmãos. 1 Coríntios capítulo 1, do verso 5 ao verso 18. Diz assim o Senhor, aleluia. Pois em tudo vocês foram enriquecidos, e em todas as palavras... Espera aí, irmão, só um minutinho. Meu óculos está falhando. Verso 5. Em tudo fostes enriquecidos nele, e em toda palavra e também em todo conhecimento. Assim, como o testemunho de Cristo, ele foi confirmado entre vocês, de modo que nenhum dom vos falta. Por que não falta, irmãos? É ouro? Nenhum dom vos falta. Aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para que sedes irrepreensível no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. 9. Fiel é Deus, pela qual foste chamado, para a comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que falem todos a mesma língua, e que não haja entre vocês divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. A respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cleé, que há contenda entre vocês. Eu quero dizer isto, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e outro diz: eu sou de Apolo, e outro diz: eu sou de Cefas, ou de Pedro, que é a mesma coisa, e outro diz: eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vocês? Fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, senão Cristo e Caio. 15. Para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. 16. Batizei também a família de Estéfano. Além deste, não sei se batizei outro. 17. Pois Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, e não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça em vão. 18. Porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós, irmãos, que somos salvos, a palavra da cruz é o poder de Deus. Glória a Jesus. Feche sua Bíblia. Eu te convido a fazer uma oração, irmãos. Que texto maravilhoso de Paulo, inspirado por Deus. Aleluia. Deus querido, ó Senhor, que momento maravilhoso é esse na tua casa, Senhor. Tu já nos revelaste nessa noite que os teus anjos estão no nosso meio, Senhor. Tu já nos revelaste nessa noite que aqui é a tua morada, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, esse é o momento glorioso do culto. É o momento que o teu Espírito, Senhor, vai falar conosco pessoalmente. Senhor, o que tu tens para mim, o que tu tens para a tua igreja, Senhor. Nós somos servos, somente isso e nada mais, meu Pai. Como somos dependentes, Senhor, do teu Espírito. Como somos dependentes, Senhor, da tua ajuda. Oh, glória a Deus. Nessa noite, Senhor, eu me coloco nas tuas mãos, com toda a minha falha humana que reconheço e não posso esconder de ti, Senhor. Uma coisa eu te digo, Pai, te peço,
Cubra-me com a sua graça nessa noite. Senhor, me encha da tua sabedoria. Me leva, Senhor, ao entendimento do texto, meu Pai. Consola a tua igreja. Nos ensina, Senhor, o caminho que devemos andar. Amém. Nós queremos, Senhor, viver o melhor contigo na nossa vida. Em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. Aleluia. Já vou tomar uma águazinha aqui. Quero, irmãos, diante desse texto que nós lemos, texto do apóstolo Paulo, usado por Deus, evidentemente, ele escreve para a igreja de Coríntio. Glória a Deus. Eu quero dar um tema para essa mensagem aqui nessa noite, querido. Um tema bem claro. Um tema para você, um tema para mim. E o tema dessa mensagem, ô Márcia, nessa noite, é o seguinte: crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Não há necessidade maior, querido, da vida de um crente, a não ser o crescimento, o conhecimento, na graça do nosso Senhor. Nessa noite, irmãos, Deus vai nos levar a um conhecimento maior daquilo que Ele tem para cada um de nós. O texto que nós acabamos de ler nos fala sobre a igreja de Coríntio, uma igreja que estava situada na cidade de Coríntio. Essa igreja é uma das tantas que Paulo, usado por Deus, fundou. Paulo era fundador de igreja, querido. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, foi chamado por Deus para essa obra, e aonde Paulo chegava, ali se estabelecia uma igreja. Foram muitas delas. A igreja de Filipenses foi uma delas, a igreja de Gálatas foi outra. Aqui nós estamos falando sobre a igreja de Coríntio. Uma igreja, irmãos, que foi o que nós lemos. Teve tudo de Deus. Nada que veio de Deus faltou a essa igreja. Observe que o primeiro versículo já está dizendo: em tudo vocês foram enriquecidos. Em tudo vocês foram agraciados. Esse em tudo que Paulo está falando é nos dons que vem de Deus, é na presença do Senhor. Ela era uma igreja, irmãos, que tinha tudo que você possa imaginar da parte de Deus. Alguém queria a cura do câncer? Estava lá na igreja de Coríntio. Alguém queria uma revelação? Deus usava alguém para revelar. Glória a Jesus. Nada faltou a essa igreja, querido. No entanto, irmãos, essa igreja tinha problemas sérios. De todas as igrejas que Paulo fundou, a igreja de Coríntio era a que tinha mais problemas. Por que isso, pastor? Afinal, né, Márcio? Havia um fluir de Deus naquele lugar. Havia uma manifestação de Deus naquele lugar. Mas havia problema na igreja. Isso basta entender, irmãos, que nem sempre nós, seres humanos, estamos prontos para receber aquilo que Deus tem para cada um de nós. Glória a Jesus. Como assim, pastor? Nessa noite eu estou falando sobre crescimento, querido. Crescimento no conhecimento e na graça do Senhor. E por que isso, irmãos? Nós estamos aqui nessa noite. Aqui tem vários tipos de pessoas. Todos nós temos uma mente diferente. Você não tem a minha mente, eu tenho a sua. Nós, um tempo atrás, nós nem se conhecíamos. Eu não conhecia a Rosa, não conhecia o Jean. Você não me conhecia. Nós não fazia parte nenhuma entre nós dois.
sabia que você existia. O que está acontecendo aqui hoje, querido, é um grande milagre de Deus na nossa vida. Basta dizer que de pessoas desconhecidas umas das outras, pessoas que não faziam parte da história umas das outras, Deus o chamou você e me chamou para fazermos parte da família dele, para sermos filhos do Altíssimo, pessoas transformadas por Deus, pessoas perdoadas por Deus, pessoas que foram transferidas, e a Bíblia que diz isso, das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Glória a Jesus. Observe, querido, que diante dessa atitude, não sua e não minha, mas do próprio Senhor, a nosso respeito, Ele nos convidou, Ele nos salvou, Ele nos perdoou e Ele nos lavou com o seu sangue. E Ele assinou uma escritura para a eternidade referente a você, para que você e eu viéssemos a viver com Ele na eternidade. Glória a Jesus. Diante disso, irmãos, diante de tudo que Deus fez conosco, não quero entrar aqui em detalhe sobre falha A, sobre falha B, não. Eu estou te apresentando aqui hoje um questionamento, uma palavra de Deus para a sua vida. E dizer para você que independente das suas falhas, independente daquilo que você é hoje, daquilo que você está passando hoje, eu quero dizer para você no altar do Senhor, você é sim mulher de Deus, você é sim homem de Deus. Deus te escolheu para viver o melhor com Ele. Glória a Deus. Mas a igreja de Corinto, irmãos, e por que a igreja de Corinto tinha tantos problemas? Afinal, eles entendiam o que eu estou falando aqui, que eles eram de Deus, que era a igreja do Senhor. O que acontece, querido, é que quando nós falamos igreja, nós estamos falando sobre cada um de nós, no individual. Dá para entender? Então vamos lá. A igreja é o corpo, Cristo é o cabeça. Então quando eu falo no individual, você e eu, nós representamos um coletivo de pessoas diferentes. Um coletivo de pessoas que precisam ser cheias do Espírito Santo, que precisam crescer no conhecimento do Senhor. Glória a Jesus. Então, irmãos, é preciso nós entendermos. É preciso você entender, querido, que o Deus que te chamou é uma fonte inesgotável de crescimento. Deus, irmão, não me chamou. Deus não te chamou para deixarmos nós como nós éramos. Sem conhecimento, sem visão. Deus não nos chamou porque chamou. E só por isso não. Deus chamou você, Jean. Deus te chamou, Robson, para tu crescer no conhecimento e na graça da sua misericórdia e do seu poder. Glória a Jesus. Ele é uma fonte de crescimento, querido. Irmãos, não tem como Deus escolher alguém para a presença dele, irmãos, para a casa dele, e essa pessoa não vir crescer em todas as áreas da sua vida. Glória a Jesus. Se o Senhor Deus me chamou-se, e Ele é uma fonte de crescimento, Ele quer e não abre mão que eu venha crescer, por exemplo, na minha área, na minha vida espiritual. Eu preciso crescer na minha vida espiritual, querido. Quando
chamou, como o Senhor te chamou. Nós não tínhamos muita informação sobre isso. A única coisa que nós entendemos foi que o Espírito de Deus nos chamou, não foi o homem, mas foi Deus quem te chamou. Você não é uma obra de homens, do amigo, do pastor, do prefeito, não. Você que está ao que alcance dessa mensagem é uma obra de Deus. E você precisa crescer na área espiritual. Como assim, pastor? Crescer na área espiritual, querido, tem as suas condições. Primeiro, é impossível, querido, o filho e a filha de Deus crescer na área espiritual se eles têm os mesmos pensamentos da velha vida. Como é que você acreditava na velha vida? Você acreditava nas coisas espirituais artificialmente. Você acreditava assim, alguém te perguntava na rua, eu creio em Deus, não creio. Mas era uma coisa muito artificial. Era uma coisa rasa. Irmãos, Deus nos chamou para vivermos uma profundidade espiritual na presença dEle. O que é isso, pastor? É preciso, querido, nós temos um conhecimento mais profundo do Deus que nós servimos. Conhecimento da seguinte maneira: eu não posso ter uma crença, por exemplo, pobre. O que é uma crença pobre, Márcio? É aquela crença que tem medo de tudo. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. O maior está contigo. O maior te chamou. O maior te gerou uma nova criatura. Então você não precisa, querido, ter medo, por exemplo, de feitiçaria. Você não precisa ter medo de macumba. Você não precisa ter medo que o reino decaído espiritual venha te atingir. Não, irmãos. É preciso haver um crescimento espiritual nessa noite. E esse crescimento espiritual, ele nos diz o seguinte: que nenhuma arma forjada usada contra o servo do Senhor
exortando. Tem interesse da palavra. Me explica aí, pastor. Como é que é isso? Mas a mente continua pequena, querido. É uma mente rasa. Deus te convida nessa noite, querido, a apagar isso da tua mente. Deus, pelo Espírito dele que está aqui nessa noite, quer te colocar na tua mente coisas grandiosas. Coisas, aleluia, que vai além do teu pensamento, vai além dos teus projetos. Irmãos, a Bíblia é clara em dizer o seguinte, que o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, glória a Jesus, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Deus tem outra mente, querido. Deus tem outros planos. E o convite de Deus nessa noite é para que você venha crescer na sua maneira de pensar, na sua maneira de projetar. Irmãos, às vezes nós projetamos até aqui, mas Deus quer que nós projetamos aqui, aqui, vai embora. Deus é grande, querido. E o que Ele tem para cada um de nós é grande também, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Comece a pensar nisso, querido. Comece a pensar grande. Comece a pensar grande, porque Deus te trará coisas grandes. E eu não quero aqui agradar ninguém, irmão. Vocês me conhecem. Vocês sabem qual é o meu estilo de pregação. Eu só estou falando uma coisa que é real aqui nessa noite. Deus te chamou, mulher. Deus te chamou, homem. Deus é grande, tem coisa grande para você. Não é mais tempo, irmão, de pensarmos pequeno, não. Pensa grande, crente, pastor, não acontece. Começa a pensar grande. Começa a pedir a Deus coisa grande. Glória a Jesus. Senhor, me dá uma laje, peça os quartos, peça um guarda-roupa. Comece a orar e a pensar e a pedir grande. Senhor, me faz apenas um palestrante, não. Peça a Deus para ser um pregador como John Wesley. Glória a Jesus. Quem era esse pregador, pastor John Wesley? A história conta, querido. Não é a Bíblia, a história conta. Que John Wesley era um pregador, que ele parava numa praça, abria a Bíblia e começava a pregar. Daqui a pouco as pessoas paravam e começavam a olhar para ele. E aí começava a multidão. As pessoas subiam na árvore para ver John Wesley. Era uma praça que ele tinha costume de pregar. Quando ele acabava o sermão, as pessoas se convertiam. E ele ali terminava e ia conversar. Ele conversando, diz a história, com um homem que tinha ali uma mercearia. O homem disse, John Wesley, aleluia, me explica essa coisa aí, John Wesley. Você vem aqui com a sua Bíblia, começa a pregar, e as pessoas começam a parar, a te olhar, a te ouvir. O que é isso? Que você tem, John Wesley? Sabe o que John Wesley respondeu, irmãos? Eu quero que você pense grande nessa noite. John Wesley disse o seguinte para o moço: não, querido, eles não vêm somente ouvir as minhas palavras. Eles param para me ver pegando fogo. Aleluia! Ele, irmãos, era cheio do Espírito. A história conta que John Wesley pregava na força do Espírito. E as pessoas paravam para ver ele pregar. Dificilmente uma mensagem pregada por John Wesley era esquecida. Por que eu estou falando isso? Deus está te chamando para ser o John Wesley nos nossos dias, querido. Então é preciso você crescer mentalmente. Cresça essa mente que é pequena. Irmãos, quer crescer na vida espiritual, quer crescer na vida material, quer crescer em todas as áreas que você almeja, cresça mentalmente primeiro, na sua mente. Tenha uma mente brilhante de Deus na sua vida. Glória a Jesus. Por incrível que pareça, irmãos, tudo começa na nossa mente. A nossa mente determina aquilo que vamos conquistar ou deixar de conquistar. Glória a Jesus. Eu uma vez ouvi uma história sobre o Trump, presidente dos Estados Unidos. Ele faliu. Ele era um dos homens mais ricos do mundo. E entrou em falência e faliu. Ele na falência foi para uma praça dos Estados Unidos.
Quando chegou lá, ele começou a conversar com o mendigo. E ele começou a dizer, rapaz, quebrei na vida, estou todo quebrado e tal. E agora já era. Aí o mendigo falou para ele, já era por quê? Tu não crê em Deus, não? Tu acha por quê? Olha o que o mendigo falou para ele, olha que mente brilhante. Tu acha por quê que o sol todo dia amanhece lindo e maravilhoso? Porque todo dia é dia de recomeço. O importante não é a nossa queda, é o nosso recomeço, querido. Bate a poeira, vai lá que tu vai conquistar tudo de novo. Sabe o que o canto falou? Vi um mendigo, mais rico do que eu ainda. Ele voltou, ficou rico de novo e foi presidente dos Estados Unidos. Irmãos, é a nossa mente. Cresça mentalmente nessa noite, querido. Cresça não porque o pastor está mandando, não. Cresça porque você é escolhido e escolhida de Deus. Cresça porque foi para isso que Deus te chamou. Para você crescer na graça, no conhecimento e em todas as áreas da sua vida. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso também crescer, irmãos. Deus é uma fonte de crescimento. Paulo diz o seguinte, em todas as coisas, vocês foram agraciados. Então eu estou falando aqui sobre o crescimento na presença de Deus. Deus precisa que você também, querido, venha crescer na fé sobrenatural. Que fé é essa, pastor? É a fé que me mostra Deus na minha frente. É a fé que me diz que Deus está fazendo um milagre na minha vida, na minha família. É a fé sobrenatural. A fé sobrenatural, querido, aleluia, ela não precisa de pagamento. A fé sobrenatural, Jean, não precisa de propósito X, não precisa de viagem para Israel. A fé sobrenatural não precisa de fogueira santa, não. Deus quer que você cresça na fé sobrenatural, naquela fé que crê incondicionalmente. A circunstância está mostrando que nada está acontecendo. As pessoas estão dizendo, você não vai conseguir. Cara, isso é difícil. Mas a fé sobrenatural te diz o seguinte, continua firme, continua no propósito, porque o Deus que te chamou é poderoso para sustentar isso. Natural, irmão. A fé sobrenatural ela não é limitada. A fé sobrenatural, ela leva a Deus a abrir porta onde não tem porta. A fé sobrenatural, ela leva um homem que mora no meio do lixo a se assentar com os príncipes. A proposta nessa noite é, pelo Espírito de Deus, cresça na fé sobrenatural. Comece a ter uma crença diferente. Não se limite à sua crença. Entenda que a fé sobrenatural, ela é a coluna de toda a sua vida espiritual. Ela é, irmãos, a sapata que vai sustentar a tua vida. Quando a aflição vir, quando a provação aparecer, quando o desemprego chegar, nós precisamos ter uma fé sobrenatural em Jesus Cristo. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, uma coisa interessante, irmão, nesse
sobrenatural, tendo uma vida de consagração. Então, nessa noite, irmãos, há dons espirituais aqui que Deus está te dando. Há dons espirituais aqui que Deus está colocando na tua vida. Glória a Jesus. Há dons espirituais que a igreja de Corinto não tomava posse. A igreja de Corinto, muito pelo contrário. Essa igreja é aquela mesma da leitura da Santa Ceia, que o pastor diz o seguinte, a Bíblia fala, quando vocês se reúnem, não é para melhorar, mas para piorar. Olha que coisa, Robson. A igreja está cheia de dons, ninguém toma posse, mas é uma igreja que está totalmente dividida. É uma igreja, querido, que está totalmente, Rose, do lado oposto daquilo que Deus quer para eles. Sem motivo. Observe que Paulo ele vai falando e diz assim, olha, ouço que há no meio da igreja divisões. Irmãos, nós não podemos ser divididos. Nós somos um corpo. Nós somos uma família. E nós precisamos ir cada um de nós na mesma direção. Glória a Jesus. O ensinamento de hoje é isso. É, por exemplo, a igreja estava dividida em 1, 2, 3, 4, em 4 sentidos. Olha que coisa, Lúcia. Havia 4 divisões no meio da igreja. Divisões que estavam matando a igreja. Aí Paulo ele vem falando duro, sabe, por Deus. Irmãos, Paulo ele fala o seguinte, eu ouço que há divisões no meio da igreja. Muitos dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Pedro, e tem alguém que ainda está dizendo eu sou de Jesus. É complicado isso aqui, irmão, mas eu vou explicar. Na verdade, cada um desses homens, Paulo, Pedro e Apolo, não vou citar Jesus, porque Jesus não pode representar ninguém. Ele já é ele, ponto final. Então não tem representativa em Jesus. Mas em Paulo, em Pedro e em Apolo tem. Eles são homens que representam algo na igreja. E era por isso que estava se dividindo. Por exemplo, quando um grupo dizia, eu sou de Paulo, é isso? E outros já diziam, eu sou de Pedro. Quando esse grupo que diz que eu sou de Paulo, ele representa, escute aqui, um tipo de crente que está dentro da igreja, aquela nossa, irmãos. Eles representam aqueles crentes que só gostam de evangelismo. Afinal, quem é o mestre do evangelismo? Paulo. Paulo era em frente do evangelismo, querido. Paulo abriu igreja. Tudo que se referia sobre evangelismo era Paulo. Não que Paulo quisesse representar isso, nem Pedro, nem Apolo, não. Foi as pessoas que criaram nelas isso. Então ela dizia, eu sou de Paulo. Esse crente, ele está no meio da igreja. A ideia dele é o seguinte, não, esse
Pentecoste, ele se levantou cheio do Espírito e 3.000 almas se converteram. Então eu posso aqui afirmar, querido, que Pedro, ele representa outro grupo da igreja, que é o grupo do movimento. Aleluia! É o grupo do movimento, querido. Aquela igreja daquele pastor não tem visões, não tem revelações, não tem roda-roda, aí aquilo é carne pura, não vou negar. É um grupo do movimento. Ele não está preocupado em evangelizar, ele não está preocupado com a palavra, ele está preocupado somente com o mover. Isso aí, Ruth, com o mover. O mover é tudo que importa. Se tem um mover lá na porta de ferro, lá em Cabo Sul, vou lá. Mas não vem na igreja, que é do lado da casa dele. Está entendendo o que eu estou falando? Então, onde tem mover, está lá. O mover faz parte da vida. O mover é meu, e eu não estou nem aí. Se aquele pastor não admite isso, se a minha igreja não tem isso, está errado, precisa mudar. E assim vai essas opiniões, irmão. Que tinha dentro da igreja, estava dividindo a igreja. Estão entendendo o que eu estou falando? Está entendendo, o Bel? Então eles agarravam o seu grupo para dividir a igreja. O grupo de Paulo, vamos dizer assim, queria o evangelismo. O dia do evangelismo estava todo mundo lá. No dia da oração, do mover, ninguém ia lá. E aí ninguém ia. Está entendendo o que eu estou falando, irmão? Aí veio o grupo do Apolo. Quem é Apolo? Glória a Jesus. Apolo, a Bíblia fala que ele era um pregador da palavra. Mas esse camarada, irmão, ele pregava tanto a palavra, e ele era tão usado na palavra, que ele chegou a disputar com Paulo na mensagem. Tamanha era a mensagem de Apolo. Observe que tem um grupo que diz: eu sou de Apolo. Não tem? Eu sou de Apolo. Eu não sou de Paulo, eu não sou de Pedro, eu sou de Apolo. Glória a Jesus. Então, irmãos, esse Apolo, ele não era batizado com o Espírito Santo, diz a Bíblia, ele só conhecia o batismo de João. Ele era um homem de Deus, ele era um mensageiro do Senhor. Então ele também ganhava multidões para Cristo. E as pessoas o idolatravam e diziam: eu sou de Apolo. Eu não quero mover, não vou nem lá nesse dia, não vou no evangelismo, mas no dia que o Apolo vai pregar, eu estou lá. Glória a Jesus. Parece, irmãos, que está acontecendo isso hoje, né, Rod? Não parece, Rod? Hoje, lá na igreja, vai um pregador diferente, um pregador famoso, Júnior Truvão, vai falando aí, filho. Júnior Truvão, o Humberto, vai, naquela igreja vai, essa moça aí, qual é o nome dela? Não, a outra, a pregadora. Aquela gordinha, qual é o nome dela? Naquela igreja vai Ana Raquel hoje, está lá o grupo de Apolo. Compra a passagem, vai lá, paga o ingresso, está lá para desfrutar. O dia que o Robinho vem pregar, Robinho, estou fora, sai do Deus, hein? Eu vou ouvir a Ana Raquel, eu vou ouvir o Júnior Truvão. São, irmãos, pessoas que estão dentro da igreja, mas pertencem ao grupo de Apolo. Glória a Jesus. E aí vai. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou do evangelismo, eu sou do mover, eu sou dos pregadores famosos. Se tem pregador famoso, está lá. Se não tem, nem vou. Aleluia. E aí vai. E aí tem um quarto, que é o mais grave. Tem um quarto, que é os que diziam: não, eu sou de Jesus. Vê no texto, irmão, se eu estou falando alguma coisa errada. É isso, Rose. Eu gosto da Rose, porque a Rose ela vai acompanhando ali e destrinchando. Então tem um quarto grupo, que é o pior de todos, que diz assim, irmã Maria: eu não sou de Pedro, eu não sou de Paulo, eu não sou de Apolo, eu sou de Jesus. Legal, né? Parece que é legal isso, né, Bel? Que legal. Só que esse grupo que era de Jesus, irmão, o comportamento dele era o pior
Bíblia diz que ele estava indo na contramão. Porque Jesus, querido, é sinônimo de comunhão. Jesus é sinônimo de obediência. Jesus é sinônimo de servo. Então não adianta eu dizer que sou de Jesus, mas eu não escuto meu pastor. Eu não tenho igreja. Eu não tenho liderança. Eu não quero cargo, eu não quero nada. Eu quero Jesus, eu sou de Jesus. E está vivendo uma vida de desobediência. Glória a Jesus. Então esse que dizia, eu sou de Jesus, estava totalmente fora dos padrões bíblicos. Sim ou não? Então observe que a igreja estava dividida em 4 grupos. O grupo de Paulo, que representa o evangelismo, o grupo de Apolo, que representa a pregação, o grupo de Pedro, que representa o mover, o grupo de que eu sou só de Cristo, que está totalmente fora dos padrões do céu. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmão, nós vamos continuar aqui para terminar. Diz assim, as Sagradas Escrituras, nós, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que não são crentes, a palavra de Deus não vale nada, é loucura. A palavra de Deus, para aqueles que estão nas trevas, é loucura, não vale nada. Mas para nós que estamos aqui nessa noite, para nós que somos os salvos do Senhor, a palavra de Deus nada mais é do que o poder de Deus na nossa vida. O poder de Deus para conosco. Glória a Jesus. E aqueles que são alcançados pela palavra, aqueles que entendem que a palavra de Deus é o poder de Deus, irmãos, não é mais da escuridão. Não está mais vivendo na escuridão, querido. Agora eles estão vivendo na luz de Cristo. Eles estão vivendo debaixo da graça do Senhor. Há uma luz no caminho do escolhido de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E por ele estar na luz, por você estar na luz, por eu estar na luz, por você ser frutos da vontade de Deus, é que Deus te compara com uma águia. Você sabia disso, irmão? Que o cristão é comparado com uma águia? O cristão, querido, precisa ter uma visão de águia. A águia ela enxerga onde ninguém enxerga. Glória a Jesus. A águia ela está vendo muito além da visão humana. Assim também o cristão precisa ser, Jean. O cristão, filho do Senhor, que anda na luz, precisa ter uma visão de águia. Precisa enxergar onde ninguém enxerga. Precisa ver o seu milagre à distância. O milagre ainda está muito longe, mas ele já tem uma visão de Deus na vida. Está enxergando que o milagre está vindo na sua direção. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso, querido, ter o instinto da águia. Qual é o instinto da águia, irmãos? A águia, ela é uma ave muito além das outras. Para começar, ela voa mais alto do que qualquer ave. A águia, querido, ela tem um poder extraordinário de voar acima das nuvens. Dá para imaginar isso, irmão? Então, enquanto a tempestade está aqui, a águia está voando sobre ela. Enquanto a tempestade está desmontando aqui embaixo, a águia passa o seu voo sobre a tempestade. Qual é o ensinamento, pastor, nessa noite? Há uma tempestade na sua vida, querido. Há uma tempestade que está te afligindo. Mas abra as suas asas. Voe sobre essa tempestade. Vai para o alto na direção do teu Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A águia também, querido, ela costuma abater as suas presas no alto. Isso é importante, irmão. Para terminar. A águia, por exemplo, a serpente, está na cadeia alimentar da águia. Quando ela pega a serpente no chão, que ela bota as garras, ela sabe que se ficar no chão, a serpente
serpente vai ganhar dela. Sabe o que ela faz? Ela traga as suas águias, as suas garras e voa com a serpente. E vai embora. Ela voa bem alto. Ela voa acima das nuvens. Então, quando ela chega acima das nuvens, a serpente começa a perder o fôlego. A serpente que está sendo violenta, ela começa a perder o fôlego e se acalmar. Nessa calmaria da serpente, a águia vem liquida com ela e acaba com ela. Sabe qual é o ensinamento aqui nessa noite, querido? Você é águia de Deus. O inimigo está te afligindo. Para de lutar com ele aqui na terra. Leva a tua oração lá no trono da graça do Senhor. Lá não vai vencer o teu inimigo, irmão. É de lá que ele vai ficar abatido e você vai liquidar ele. Glória a Deus, aleluia. E agora, para terminar, irmão, mais um instinto da águia, que Deus compara o crente com a águia. Está em Isaías, capítulo 40, lá no finalzinho do versículo, do capítulo, Isaías 40, Deus compara o crente com uma águia. E agora, para terminar, o que a águia tem que o crente pode copiar para ele? Primeira coisa, para terminar agora, irmãos, a águia tem seus filhotes nos mais altos penhascos. As montanhas mais altas que existem, é para lá que a águia voa, querido, para ter os seus filhotes. Então observe que os filhotes da águia, eles nascem lá nas alturas. Glória a Deus. Por que Deus me compara com a águia, irmão? É porque o que Deus quer de cada um de nós, querido, é que nós não viemos nascer na terra, mas nascer do alto. Aleluia! Nascer da glória do Senhor. Crente de Deus, escute, nós precisamos nascer do alto para baixo, não de baixo para cima, não. Temos que nascer lá de cima. É um novo nascimento, é uma nova esperança, querido. Aleluia! Que nós possamos nessa noite, irmãos, entender que Deus é uma fonte de crescimento inesgotável. Aleluia! Que nós possamos entender que o Senhor nos chamou. Aleluia! Ele nos chamou para nós irmos na direção dele. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos chamou, querido, lá da escuridão. E Ele chama você nessa noite. Águia minha, águia de Deus. Glória a Jesus. Pode ficar de pé, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Deus poderoso. És maravilhoso, Senhor. Feche seus olhos. Eu quero fazer uma oração para a igreja. Irmãos, eu quero fazer uma oração contigo. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, a sua palavra foi pregada nessa noite, Senhor. Talvez, meu Pai, texto que eu não soube expressar, mas o teu Espírito falou conosco nessa noite, Senhor. Nós fomos alimentados com a tua palavra, meu Pai. Nós vamos sair aqui desse lugar hoje entendendo, Senhor, que nós somos águia de Deus. Nós vamos sair desse lugar, Senhor, entendendo que quando a tempestade chegar, é hora de abrir as nossas asas e voar sobre a tempestade, Senhor. Nós vamos sair nessa noite, Jesus, acreditando, colocando em prática e desfrutando, Senhor, dessa fonte inesgotável de crescimento, Senhor. Faça a tua igreja crescer na graça e no conhecimento, meu Pai. Deus, levanta pregadores aqui nesse lugar. Levanta mulheres missionárias, mulheres cheias da tua presença. Deus, derrama dons nessa noite. Coloca o dom da cura na mão dessa mulher, Senhor. Coloca, Senhor, um dom, meu Pai, a autoridade na oração nas mãos desse homem, meu Pai. E que a tua igreja seja um instrumento para toda a tua boa obra, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos? Nós já vamos terminar, amém? Eu quero, nesse momento, tirar nossas ofertas, tá? Você vai ofertar na casa do Senhor. Glória a Deus. Amém?
Louvado seja o nome do Senhor. Isso. Oferte na casa do Senhor, eu vou dar minha oferta aqui também. Enquanto você vai aí colhendo recebendo o seu envelope, eu quero já dar os anúncios, tá, irmãos? Quando for na terça-feira, nós estamos naquele propósito, lembra que nós fizemos? É o propósito de trazer, não é amuleto, tá? É algo que você quer alcançar de Deus. Exemplo, você quer que Deus liberte teu filho? Traz uma camisa dele para a igreja. Nós vamos aqui levantar um clamor. E Deus vai cumprir o que está escrito na palavra dele, amém? Glória a Jesus. Pastor, eu quero acabar com a minha obra da minha casa. Traz a chave da tua casa, irmão. Traz uma chave, vamos colocar aqui. A Bíblia fala isso. A Bíblia diz que as pessoas traziam seus pertences, papel e orar. E é isso que nós vamos fazer, amém? Aleluia. Em nome de Jesus, terça-feira, 8 horas, teremos aqui a nossa noite de oração. Glória a Jesus. Na quinta-feira, teremos um pregador, ele vai vir pregar aqui na igreja, amém? E no domingo, irmãos, é a Santa Ceia do Senhor. Não é isso? Santa Ceia do Senhor, segundo domingo do mês. É o dia da Santa Ceia do Senhor e da colheita mensal. Eu não preciso mais falar sobre isso, né, irmão? Então você vai separar a sua oferta, que Deus tocar no seu coração, e vai trazer para a colheita mensal do Senhor. Será colocada aqui no altar e nós vamos orar para que o Senhor derrame prosperidade sobre a sua vida. Amém? Glória a Jesus. Só lembrar, irmãos, que a nossa televisão está bem encaminhada, ainda não tem o dinheiro completo, mas está guardado o que temos, e assim que completarmos, nós vamos chamar o Jean e o Robson para ir lá comigo, para nós comprarmos, amém? Em nome de Jesus, tá? Eu estava pensando em fazer uma quentinha, mas desisti, irmão. Não falta muita coisa mais, vai vir, com certeza, amém? Se precisar, eu vou acionar a igreja, amém? É a intenção, esse mês ainda, nós estarmos aqui com a televisão, em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então levante seu envelope, vamos orar. Deus poderoso, aqui está, Senhor, as ofertas dos teus filhos, das tuas filhas, ó Deus, que te ofertam nessa noite, Senhor. Pai, traz a prosperidade para a tua igreja, Senhor. Deus, que a tua igreja venha crescer também na área material. Pai, que o Senhor possa abrir porta de emprego, que o Senhor faça, Senhor, salários aumentar, meu Pai. Que a tua providência venha da onde menos espera, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa esse crente. Abençoa essa crente que te ofertou nessa noite, Senhor. Aqueles que não te ofertaram, tu sabes de todas as coisas. Só te pedimos uma coisa, Senhor. Abençoa ele também, meu Pai. Abençoe essa vida também. Dá condição a ele, a ela, para ser ofertante na tua casa, para participar dessa alegria, da grandeza de plantar na tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória. Aleluia, Senhor, agora teu nome. Santo parece. Ok? Pode levar lá. Glória a Jesus. Irmão, vamos terminar o culto, tá bem? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Só lembrando, irmãos, que domingo nós vamos começar o nosso estudo. Hoje nós já tivemos o estudo sobre a igreja local. E domingo que vem nós vamos distribuir as apostilhas. Eu vou mandar fazer uma apostilha, não sei quanto é que vai ser. E vai ter que tirar xerox para nós começarmos a aprender sobre seitas e heresias. Quantos estiveram aqui de manhã? Gostaram do estudo? Amém. Foi bênção, Alves? Amém. Seitas e heresias. Vai ser uma bênção de Deus para essa igreja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos terminar. Oh Deus, é momento, Senhor, de encerrarmos aqui, ó Deus, o culto que foi dedicado ao Senhor, meu Pai. Deus, é momento, Senhor, de nós agradecermos de todo o nosso coração. De te agradecer, meu Pai, por tudo que o Senhor falou aqui nessa noite, Senhor.
por todo o entendimento que o Senhor nos deu sobre a Tua palavra, Senhor, pelos louvores, ó Deus, pela manifestação do Teu Espírito no nosso meio. Deus, obrigado pela visão espiritual que tivemos, trouxe renovo para nossas vidas, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela comunhão entre os irmãos, ó Pai. Pai querido, como é maravilhoso estar na Tua casa, Senhor. Como é maravilhoso, Senhor, ouvir, meu Pai, a Tua palavra, te adorar nesse lugar, meu Pai. Este lugar, meu Deus, é um lugar da adoração ao Teu nome, Senhor. Que o Senhor continue confirmando tudo, Senhor, que o Senhor tem confirmado aqui, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Agora nos leva para a nossa casa. Nos leva debaixo das Tuas mãos, Senhor. Nos livra de todo mal, nos livra das confusões, da briga, nos livra da afronta, do assalto, dos atropelamentos, Senhor, nos livra da queda do pecado, Senhor, nos santifica a cada dia, meu Pai, nos traga a esperança todos os dias, Senhor. Amanhã é segunda, Deus, faz esse telefone tocar, Senhor. Surpreende esse crente, ó Deus, com essa bênção. Aleluia. Fica conosco, Pai. Fica conosco na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, Senhor. Aonde nós estaremos aqui para cearmos junto contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça imensurável de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, seja contigo, meu irmão, seja contigo, minha irmã, seja com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todo sempre. E a igreja diga comigo bem forte: Amém.